Galera, acabei de assistir O Mal que Nos Habita, esse filme de terror dos nossos amigos e vizinhos argentinos que dominou o mundo inteiro, finalmente chegou no Brasil e eu assisti a esse filme, galera. Mas será que esse filme é tão bom assim quanto dizem? Ou ele é um pouco superestimado? Venham saber tudo nesse vídeo de hoje. Então, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre a crítica com spoilers deste filme terror argentino, O Mal que Nos Habita. What's your favorite scary movie? Às vezes é bom ir no cinema assistir um filme que simplesmente não faço cobertura aqui no canal. Porque assim, eu não fiz react, eu não fiz nada, não trouxe nenhuma informação sobre esse filme. Eu simplesmente também nem assisti ao crer desse filme, nem li sinopse, não vi nada. Só sabia que esse filme era um dos filmes assim que mais aclamados de 2023, que acabou chegando aqui no Brasil somente neste ano. Ali então eu fui assistir no cinema simplesmente sem saber nada do que aconteceria. E claro que foi uma grata surpresa. Às vezes é bom, né, galera, simplesmente chegar no cinema sem saber de nada, sem ter rumor, sem ter vazamento, sem praticamente saber o filme inteiro. Porque ali pelo menos nós temos algum tipo de surpresa, exatamente o que tive nesse filme. E esse filme é um tipo de filme, precisa disso, você precisa ser surpreendido. Porque a história simplesmente começa com dois irmãos, Pedro e Jimmy. Pedro e Jimmy vivem então numa zona rural bastante isolada, lá no interior da Argentina, que a gente não sabe onde que é exatamente. E ali andando, né, por meio da fazenda deles, eles descobrem então um corpo completamente destroçado. E você se pergunta, o que está acontecendo, não é verdade? Ali então eles descobrem alguns documentos e acabam então desvendando que aquela pessoa que está morta ali iria para a casa da vizinha deles, a tal de Maria Helena. Ali então eles resolvem investigar para saber quem é essa pessoa, por que estava indo até lá, o que está acontecendo. Ali chegando então na casa da Maria Helena, descobrem que o filho mais velho dela, Uriel, está possuído. Mas não é aquela típica possessão que a gente vê praticamente em vários filmes, né? Não tá se contorcendo, não tá falando outras línguas, não tá falando palavrão, não tá amarrado na cama, enfim, não tá soltando bafo verde, enfim, é uma coisa completamente diferente. E ali no filme, então, você acaba descobrindo um pouco mais sobre a narrativa aos poucos, porque uma das coisas muito interessantes desse filme é que ele não vai mastigar as coisas para você, não. Você simplesmente vai começar a descobrir aos poucos o que está acontecendo. Quando os fatos vão rolando na tela, o filme vai se desenrolando, é que você vai simplesmente juntar alguns pedaços de informações que você tem para poder sanar as suas dúvidas e juntar essas peças do quebra-cabeça para entender onde se passa esse filme, o que está acontecendo, qual é o ambiente externo das coisas que estão acontecendo neste filme, nesse universo. E ali então você acaba descobrindo que o mundo está sendo infestado por uma onda de possessão demoníaca, como se fosse uma pandemia, como se fosse uma enfermidade, como se fosse um vírus se alastrando. Então é praticamente como se esse mundo fosse um mundo pós-apocalíptico. Você vê muitas pessoas isoladas, você realmente vê muito as pessoas com medo do que está acontecendo. E ali é muito interessante porque justamente esse filme, ele não vai entregar tudo aquilo que você precisa saber. Você precisa inferir, você precisa interpretar, você precisa justamente juntar essas peças para poder desvendar o que está acontecendo. Então isso é uma coisa muito interessante. É um filme praticamente slow burn, que ali você vai ficando naquele mistério, querendo saber o que está acontecendo. Então aquele filme que vai te deixar completamente absorto, ele te prende na narrativa porque você quer entender o que realmente está acontecendo neste filme. Então isso é uma coisa muito legal. Um fato que acontece no início do filme, às vezes você até esquece desse fato, mas ele vai ser respondido somente no final. E se você não prestar bastante atenção nas coisas que estão acontecendo, você não consegue conectar e juntar todas essas peças para você saber a narrativa como um todo.
Então é muito interessante também que esse filme, além de ser uma narrativa, uma construção da história, de slow burn, que é a queimada lentamente ao longo do filme, até chegar num grande clímax, claro, com várias cenas de ação ali no meio do filme também para dar uma animada, né? É um filme que vai expandindo o universo. Ele começa justamente nessa fazenda pequena, bastante isolada, onde nós temos simplesmente alguns vizinhos, algumas pessoas morando próximo ali, né? É uma zona bastante rural. Mas quando as coisas dão super errado nesse ambiente rural, ali então o filme vai expandindo para um ambiente urbano. Então ele também vai expandindo esse universo, vai mostrando mais como as pessoas estão lidando com esses fatos todos. Então você vê sob o ponto de vista dos protagonistas, dos personagens principais, mas você também consegue ver o ponto de vista do que está acontecendo nesse mundo por meio de outros personagens também, coadjuvantes, que entram e saem da tela a todo momento. Então é muito legal ver como cada um desses personagens vão reagir a essas circunstâncias. Então é um filme que vai expandindo, então ele vai sair da zona rural, vai para a zona urbana, vai para outra cidade, vai para outras localidades, e ali você realmente vai vendo o âmbito e vendo exatamente a expansão de tudo o que está acontecendo naquele universo. Então você sabe que é um mundo pós-apocalíptico, que está tendo uma infestação de possessão, as igrejas acabaram, porque as pessoas, claro, né, perderam a fé, porque está acontecendo essa infestação de possessão. E o mal está ganhando, né, exatamente em relação a isso. E ali, então, o filme, ele cria o seu próprio estilo de possessão. Como ela funciona? Cria suas próprias regras, né? Que são 7 regras básicas que todo mundo, principalmente, deve saber em relação a esse mundo pós-apocalíptico possessivo, né? Ali, então, temos alguns diálogos que vão ser um pouco expositivos ali para poder explicar, mas não tira exatamente tudo, porque não é diálogo muito expositivo para jogar na sua cara essa informação. Não, é um personagem explicando para um outro personagem o que está acontecendo e tudo mais. E aquele personagem vai ser um personagem meio que fio condutor da narrativa, porque você vai aprender junto com aquele personagem, o filho, né, do protagonista, o Pedro, sobre o que está acontecendo. E ali a avó do Pedro, né, vai contando para ele sobre essas regras, sobre essas coisas todas, coisas que você já viu anteriormente. Então são coisas que falam, opa, você não pode atirar no demônio, na pessoa possuída, porque se você atirar naquela pessoa possuída, ela vai se alastrar para tudo. Então você vê justamente que as pessoas não podem usar coisas que a pessoa possuída tocou ou que teve algum tipo de infestação. Então vou lá, tira a roupa, queima a roupa, tem que colocar outra roupa, não pode levar nenhum item pessoal que pode estar contaminado de alguma forma. Então são coisas que você já presenciou anteriormente no filme, que já foram mostradas para você anteriormente, e ali foi somente uma constatação dos fatos. É como se fosse juntar, né, mesclar todas as informações que você já teve anteriormente durante o filme. E ali então você falou, opa, ok, já vi sobre isso, realmente tem a questão da roupa. Então é uma coisa que não tá ali mastigado para você, e você vai ao longo do filme descobrindo um pouco mais sobre isso, e vai cada vez mais entendendo o que está acontecendo. Isso é muito, mas muito interessante, porque, galera, é audiovisual, né? Então você não precisa falar o tempo todo o que está acontecendo, você não precisa explicar as coisas que estão acontecendo naquele momento. As coisas vão acontecendo naturalmente e você vai pescando informações e vai entendendo o que está acontecendo. Um filme que consegue trazer isso, utilizar desse elemento audiovisual em sua plenitude, é realmente um roteiro muito, mas muito inteligente. Claro que tem algumas questões sobre o roteiro que eu vou falar mais pra frente neste vídeo, mas é muito interessante, né? E ali também você vê exatamente uma sociedade completamente fragilizada. Uma sociedade, querendo ou não, muito individualista. Cada um pensa na sua própria vontade, cada um pensa em si próprio, não se importando muito bem com as outras pessoas ao seu redor. Ah, não, a gente tem que dar um jeito nisso agora, porque senão minha fazenda aqui não pode ser infestada, porque eu preciso da minha fazenda, preciso do meu dinheiro, do meu ganha-pão, e ali não, vamos lá, vamos matar fulano, não pode matar não, então vão botar dentro do carro, vão levar embora, porque eu não quero isso aqui perto de mim não. Então às vezes as atitudes são tomadas muito individualistas, e ali você vê justamente como essa sociedade é individualista, essa sociedade que só se importa consigo mesma, né?
Mas, ao mesmo tempo, você vê uma sociedade muito fragilizada. Algumas pessoas lidam de forma que é na negação, negam o que está acontecendo, não acreditam, como por exemplo a ex-esposa do protagonista, a Sabrina. Ela não acredita no que está acontecendo, você é louco, você não tem poder de fala, e exatamente uma coisa do protagonista que eu vou falar também daqui a pouco. Cada personagem vai lidar com isso. Um personagem é blasé, não se importa como os policiais. Acho que eu já tentei resolver isso, né? Não sei. O prefeito também, que nem aparece, mas é nomeado também, uma atitude completamente blasé. Demorou 1 ano para poder resolver a questão, nem sabe se resolveu, não tá nem aí. Ou seja, tá individualista, nem se importa sobre o que tá acontecendo ao seu redor, desde que não atinja, então tá tudo bem, né? E ali, então, cada um vai lidando de uma forma. Outras pessoas ficam completamente agressivas, paranoicas e ali cometem atitudes estúpidas, que eu vou falar também daqui a pouco. Você vê exatamente como a sociedade também, ela tá com muito, mas muito medo, né? E ali todo mundo age muito pela questão do medo. Ela não age exatamente com racionalidade. Age muito na ação, age muito na base da emoção. Às vezes não pensa muito, sabe que aquilo vai dar errado, mas mesmo assim age daquela forma. Como, por exemplo, acho que é o Ruiz, né? O senhor Ruiz, que ali ele sabe que tem uma cabra que está possuída. Ele sabe que se ele atirar naquela cabra, justamente vai infestar na casa dele. Mas mesmo assim, na base da raiva, ou até mesmo controlado por aquela cabra de alguma forma, né, que vai manipulando ele naquela situação, ele acaba tirando essa cabra. E ali a esposa dele fica completamente em prantos e sabe que vai dar ruim. Ela então pega o machado, acaba matando o próprio marido e acaba tirando sua própria vida, estando grávida de meses. E você se pergunta, meu Deus, que louca, o que está acontecendo? Então ela pensa, o que vai acontecer se eu estiver viva é muito pior do que eu tirar minha própria vida e tirar a vida do meu próprio filho. Porque o mal, ele está querendo nascer, ele está querendo renascer num corpo humano. E ele já disse anteriormente para esse Ruiz, né, que iria nascer no filho dele. E ali então, talvez ela simplesmente falou, não vai ser, não vai nascer de mim, não vai me possuir, não vai usar o meu filho. E ela resolveu numa maneira completamente assim, emocional mesmo, na base ali do rompante mesmo, de emoção naquele momento, de tirar a própria vida e nem pensar exatamente se a decisão certa a ser tomada é simplesmente ali na hora, né? Então é uma coisa que você vê e você fala, nossa, o que tá acontecendo, sabe? E é um filme que brinca muito com essas nossas emoções. E é um filme mórbido, é um filme cru, é um filme visceral. E ali o filme vai te surpreendendo a cada momento. Você sabe que vai dar errado, mas você nunca sabe como isso vai dar errado. Por exemplo, né, aquela cena do cachorro ali simplesmente atacando a menina, a Vicky, né, a filha do Pedro também, atacando ela do nada. Você fala, meu Deus, não tá acontecendo isso mesmo? Sabe? Algumas coisas simplesmente assim, são ditas, mas você espera uma coisa, acontece outra, né? Ela falando, o papai vai pegar o carro e vai te atropelar. E ali o Pedro tá saindo com o carro, você acha que ele vai fazer isso, mas não, é o outro pai, é o padrasto que vai fazer isso. Então são coisas talvez que você não vê em tela, que acontecem off-screen, ou seja, fora da tela, que ali você não sabe exatamente o que deu a resolução daquele ato, né? O ato começa e às vezes não termina pra gente poder ver o que aconteceu. Mas logo em seguida a gente já descobre porque acontece alguma coisa e te explica o que aconteceu naquilo que a gente não viu anteriormente. Então esse também é um aspecto muito interessante de construção do suspense e do terror. E exatamente é um filme que vai te deixar enojado. Algumas cenas são bastante enojadas. E ali você vê a entidade comendo uma pessoa. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eles comem pessoas também. Então, assim, é uma própria mitologia. É uma coisa diferente. É uma coisa que simplesmente você não vê tantos em filmes de terror, né? Então, assim, filme de possessão. Já vimos vários e vários filmes de possessão. Então, por que esse vai se destacar? Por que esse vai ser diferente? O que você vai trazer de diferente para essa mitologia de possessão? Criar a sua própria, criar o seu próprio universo. E isso exatamente o filme faz muito, mas muito bem. E uma coisa muito interessante é que os protagonistas, principalmente o Pedro, é uma pessoa falha. É uma pessoa que simplesmente tem um passado muito sombrio, né? E ali você, por mais que ele seja um herói, na verdade ele não é. Ele pode ser talvez um anti-herói. Ele é o protagonista. Você torce para que ele consiga, mas você sabe também que ele não é uma boa pessoa assim quanto você imagina.
toda vez que ele vai falar alguma coisa, que ele vai tentar ajudar, ninguém leva ele a sério por conta do passado dele, né? Então ele acaba simplesmente sendo desvalidado nas questões que ele está falando. E ali ele não consegue exatamente fazer com que as pessoas acreditem nele e façam as escolhas certas para evitar tal coisa. E ali, obviamente, as coisas vão piorando cada vez mais, gradativamente mais as coisas vão piorando. Então tem o escalonamento da narrativa, tem o escalonamento do espaço que sai de uma zona rural para uma zona urbana e além disso, então também temos essa construção da violência que vai acontecendo, da morbidez que as coisas vão piorando cada vez mais. E é uma coisa muito interessante também que, como eu disse para vocês, né, ele tá ali, tem um pontinho bem pequenininho no início do filme que você acha uma coisa boba, uma coisa que, aconteceu. Mas quando você vai linkar com o final do filme, você fala, opa, calma lá, isso aqui não foi uma coisa aleatória não, faz parte. Quando os três, né, o Jimmy, o Ruiz e o Pedro estão levando o corpo daquele possuído para longe deles, né, acontece que no meio da estrada aparece uma criança, do nada ali na estrada. E ali eles perdem completamente a direção do carro e ali então simplesmente acham que não é nada. Até mesmo o Jimmy, eu acho, comenta, é só uma criança talvez indo para a escola. E ali então o corpo desaparece logo depois desse incidente. E ali você descobre então que na verdade esse acidente, esse fato aleatório entre aspas, foi uma coisa que já estava combinada. Porque essa criança vai para a escola, no final do filme nós temos justamente um agrupamento de crianças na escola e ali então protegendo o corpo do cara. Porque dali ele vai renascer num corpo humano. Não é verdade? E ali então acaba sendo uma coisa aleatória que você acha, mas que no final faz sentido. As crianças ali na escola, que aquela outra também foi falado que ela iria para a escola, talvez aquela criança esteja lá no final do filme junto com as outras crianças. Então é uma coisa muito interessante. As crianças, né, usadas como protetoras desse mal que quer habitar, que quer nascer, né, novamente ali na Terra e tudo mais. As crianças, então, são utilizadas porque elas são facilmente corrompidas, né? Então, assim, são pessoas mais ingênuas, são pessoas que ainda estão em formação da sua personalidade, do seu entendimento em relação ao mundo. Então, são pessoas mais fragilizadas, são facilmente corrompidas e manipuladas. E ali também, por conta de serem crianças, por conta da doçura delas, as pessoas não vão achar que justamente uma criança é má, vai fazer alguma coisa ruim. Então, traz um ar de credibilidade, até mesmo as crianças tentam manipular o Pedro e a senhora lá, a exterminadora, né? E ali tenta manipulá-los de todas as formas possíveis e o Pedro seguia a ser manipulado. Só que a exterminadora lá simplesmente já entende e fala, não, siga as minhas ordens. E aqui então que vem uma coisa muito, mas muito falha. É porque o protagonista toma decisões muito estúpidas, mas muito estúpidas mesmo durante o filme. Ele sabe o que ele deve fazer, ele simplesmente não faz. Então, assim, ele não explica direito as coisas que estão acontecendo, ele age muito na base da emoção, da raiva, e ali ele não consegue raciocinar exatamente o que deve ser feito, não traça um plano, alguma coisa, não. Ele simplesmente vai, ele simplesmente se joga, né? E ali, então, quando essa senhora avisa para ele, olha, não faz isso, não faz aquilo, me segue aqui, ajuda aqui, faz tal coisa. E lá no final do filme, então, quando ela pede, não me deixe sozinha, não vai pegar esse machado, elas estão mentindo, não faz, não vai. E obviamente o estúpido vai, e ali então ela acaba sendo atacada e morta, e ali o mal vence no final por uma estupidez dele, né? Ok, eu entendo o estado emocional dele nesse momento, mas os personagens tomam decisões muito estúpidas, né? Igual o Ruiz matar a cabra que não podia ter matado, até mesmo, né, o Pedro também deixando a senhora lá exterminadora sozinha, sabendo que ela sabe exterminar. Ela poderia acabar com aquilo de uma vez por todas. Só que não, só que por uma estupidez dele, simplesmente o mal acaba vencendo no final. Então você fala, nossa, por que ele é tão burro? Por que ele tá fazendo disso, sabe? Então, às vezes,
pode ser que o roteiro deixe os personagens mais estúpidos para fazer com que a narrativa vá andando para frente, né? E até mesmo o roteiro tem algumas pequenas falhas. Às vezes o roteiro é muito conveniente. Do nada, simplesmente a Jimmy tem uma amiga exterminadora chamada Mirta, que tem todas as respostas, que pode ajudar o protagonista do nada, no meio, assim, no final do filme, que ali ela já passou por várias coisas de exterminar os possuídos, entende muito dessa história, como fazer, como agir dessa forma, tem todos os utensílios que precisa para poder exterminar. Do nada ali, quando o protagonista mais precisa, por conveniência, né, por oportunidade ali do roteiro, apareceu aquela pessoa milagrosamente do nada, com todas as respostas possíveis para ajudar o protagonista. Além então, às vezes o roteiro vai agindo por pura conveniência para poder fazer com que a narrativa vá andando cada vez mais. Então tem algumas coisinhas ali que você fala, nossa, ok, né? A burrice dos personagens, principalmente do protagonista, algumas conveniências do roteiro, justamente para fazer com que o filme ande e, claro, o mal ganhe no final. Mas tem uma coisinha também muito legal do filme, é que você consegue perceber o que está acontecendo com algumas pequenas pistas, né? Por exemplo, o filho mais velho do protagonista, que ele tem algum problema neurológico, né? E ali ele também tem dificuldade na fala. E ali então simplesmente tem uma cena em que ele chega falando assim, né? Falando normalmente ali, tendo um diálogo com a avó dele. E ali você fala, opa, tem alguma coisa estranha. Você não vê ele sendo possuído, você não vê o que aconteceu com ele, mas sabe que ele foi justamente nessa cena. Ele vai falando, conversando, tendo um diálogo com a avó dele, até a avó fica olhando assim, meio que tipo, o que tá acontecendo? Você sabe que tem alguma coisa errada, mas a cena corta, você não sabe o que aconteceu. E ali, mais uma vez, no finalzinho do filme, temos ele de volta. Você fala, não, tem alguma coisa errada com esse menino. Não, ele tá possuído. Não, tem alguma coisa ali que aconteceu. Cadê a avó? Cadê a mãe do Pedro e do Jimmy, não é mesmo? E ali então, quando o protagonista Pedro, ele vai até o filho dele e ele tá engasgando, você vê pedaços de cabelo saindo da boca dele, até você vê um cordão. E ali o protagonista começa a perceber então que ele, o filho dele, comeu a própria avó. Não, literalmente, galera, literalmente comeu a própria avó. Aí você fala, caramba, então sim, ele estava possuído naquela cena, e ali então ele matou a própria avó, comeu os pedaços do corpo dela e etc, né? Você fala, nossa, e ali realmente não é uma cena que tem diálogo explicando, ele não tem falando, o que você fez? Você comeu a sua avó? Meu Deus, que horrível. Não, ele não fala nada, a gente só vê aquela cena acontecendo, dali a gente vai inferindo o que aconteceu anteriormente no filme. As atuações são muito boas, a direção é extremamente forte, eficaz, é um filme impactante, chocante, mórbido, é um filme que não dá tempo de você respirar muito não, porque só acontecem coisas ruins. O filme não te dá nenhum pingo de esperança de que os protagonistas vão ganhar no final, e é exatamente isso que acontece. Então você vai ficando ali meio que desconfortável, sabendo que as coisas vão piorar, as coisas não vão melhorar, e não tem nenhum alívio cômico no filme para dar aquela quebra durante o filme. Não, simplesmente as coisas pioram, acontecem coisas horríveis, eles sempre perdem atrás de perda, né? Então realmente é um filme muito, mas muito bem construído, sim. E galera, esse é um filme argentino, né? Conquistou o mundo inteiro. Nossos vizinhos aqui na América do Sul, nós também temos um grande potencial de fazer um filme também assim, de exportar para o mundo inteiro, porque realmente foi um grande fenômeno. O Brasil tem muito potencial. Pena que não utiliza muito desse potencial que possui. Mas então, galera, o filme é sensacional. Mas por algumas questões, como eu disse para vocês, por conveniência do roteiro, ou até mesmo pela burrice dos protagonistas, né? Deixa um pouquinho a desejar nessas questões, mas eu dou 9 claquetes e meia para este filme, que simplesmente é um filme fenomenal. Não é superestimado,
É exatamente isso que eles falam, é um filme incrível. Então comentem aqui, galera, o que vocês acharam sobre esse filme. Já assistiram? Concordam? Não concordam? Obviamente respeitando a opinião alheia. Qual a nota de vocês para esse filme? Então dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Já começou aqui o lançamento de filmes de terror nesse ano. E também estamos aqui, todos esses filmes vão aparecer lá no finalzinho do ano, na premiação de terror. Então se inscreva no canal, galera. Ativa o sininho para não perder futuros conteúdos. Então muito obrigada, até os próximos vídeos.